Dois jogadores que quase vieram para o Goiás, um pelo lado da torcida, no caso do Índio Ramírez, o meia colombiano de 25 anos de idade, acerta a sua ida para o clube do futebol asiático. Quero trazer aqui os detalhes a respeito dessa história. Será que houve uma procura por parte da direção do Goiás ou foi apenas um movimento da torcida esmeraldina pedindo a sua contratação, juntamente com o jogador, obviamente, dando muita corda? Assim também como o lateral direito, o Calegari, que vai defender uma equipe aqui no futebol da América. Entretanto, não será no futebol brasileiro. Além do Goiás, outro clube aqui da Série A fez uma oferta para o jogador, que acabou tendo esse destino para fora do país. Quero comentar também sobre a provável escalação no duelo da Copa Verde contra a União de Rondonópolis, com as presenças do Felipe Bastos e também do Julian Palacios. O que a gente pode esperar dessa escalação do Guto Ferreira, e também sobre o Palacios, até quando vai o seu vínculo aqui no Verdão, jogador que eu estou imaginando também fazer uma boa partida nesse compromisso na Copa Verde e, por que não, assumir a titularidade no meio de campo na Série A. E serão os três principais assuntos do nosso vídeo de hoje, aqui nesse estúdio alternativo, ainda ajeitando algumas coisas. Estou aqui passando esses últimos dias do Carnaval em Goianésia, então deu para improvisar aqui o estúdio, exceto essa cadeira que tem uns tons em vermelho, mas tirando isso, tudo bonitinho aqui para vocês e ter uma melhor qualidade de som, o principal, imagem aqui para vocês, fechado? Outro recado que eu quero passar aqui é da Sorte GoBet, casa de apostas esportivas, apoiadora aqui do nosso canal, que você pode palpitar nos jogos de hoje, na terça-feira, com partidas espetaculares, Na UEFA Champions League teremos, por exemplo, Liverpool e Real Madrid às 5 horas da tarde, com empate pagando 2,92, uma vitória do Real Madrid fora 2,70 e uma vitória do Liverpool em casa 2,08. Além disso, na Champions League, Frankfurt e Napoli, acho que eu vou numa vitória do Napoli fora pagando R$1,98. Teremos também Copa Libertadores com o Nacional de Assunção enfrentando o Sporting Cristal, Recopa Sul-Americana com o Flamengo enfrentando o Independente Del Valle fora de casa, uma vitória do Independente em seus domínios pagando R$2,80. E amanhã, no jogo do Goiás contra a União na Copa Verde, você também pode palpitar lá na Sorte GoBet, nosso parceiro aqui do canal. Vou deixar o link deles aqui embaixo na descrição, que você vai diretamente para o WhatsApp, já vai lá, registre aí o seu bilhete e comece a faturar assistindo, o que a gente mais gosta, que é o futebol. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre a provável escalação do jogo já de amanhã contra a União de Rondonópolis, a disputa das oitavas de finais da Copa Verde, e o técnico Guto Ferreira, que resolveu comandar esse time presencialmente, algo que não havia acontecido, por exemplo, na última disputa, do time sub-20 contra o Real Noroeste no ano passado, em situações diferentes. Agora a Copa Verde começando logo no início da temporada, sem dúvida nenhuma, ajuda bastante. Inclusive gravei um vídeo falando detalhadamente sobre isso. Vale a pena até que ponto a disputa da Copa Verde pelo lado do Goiás? Vou deixar esse vídeo na tela final. Uma informação lá do André Rodrigues, ele garantiu o retorno de dois jogadores importantes, tanto do Julian Palacios quanto também do Felipe Bastos. Estarão à disposição juntamente com os outros jogadores fazendo essa preparação física, alguns deles inclusive no departamento médico, para a preparação do jogo contra o Goiânia. No próximo sábado, Goiás enfrenta a União na quarta-feira, no outro sábado já tendo o compromisso nas quartas de finais do Campeonato Goiano, e na outra semana, na quarta-feira também, contra o Asa na Copa do Brasil. Já começa essa sequência de jogos pesados e decisivos, para o time que terá que se acostumar com isso na disputa da Série A, Copa Sul-Americana e tomar, também naquele momento da Copa do Brasil. Em relação, por exemplo, à provável escalação, a presença do Felipe Bastos e também do Julian Palacios, juntamente com outros jogadores da Copinha. Foi o que garantiu o André Rodrigues. A gente pode imaginar, por exemplo, alguns que não tiveram tantas chances assim, como o volante o Simeone, no meio de campo o Alan também, o camisa 10, que não fez nenhuma partida, nesse elenco do principal. O Xavier, lateral esquerdo também, que na minha visão foi uma das revelações, não conseguiu ter espaço nesse elenco. O Diego, lateral direito. Os dois zagueiros, por exemplo, ou o Mina ou até mesmo o Nolasco, algum dos dois. Não acho que vai ser um time inteiramente de garotos, mas sim mesclando uma ou outra posição pode agregar bastante, e com o retorno desses dois jogadores que certamente farão a diferença no meio de campo. Além dos dois, eu colocaria ali o Natan no meio de campo, pode sim ser uma peça interessante, e deixaria, por exemplo, a opção mais ofensiva desse meio de campo também, que foi um destaque da Copinha, como é no caso do Alan, para um eventual segundo tempo. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, inicialmente sobre a escalação do Goiás para esse compromisso contra a União. Lembrando assim que os jogadores principais, alguns deles podem sim ficar no banco de reservas, e caso alguma coisa comece a acontecer ali fora do comum, pode ser algumas alternativas no banco, diferentemente, por exemplo, do que aconteceu no ano passado. Para completar aqui o vídeo, pode deixar sua visão e provável escalação para esse compromisso. O Julian Palacios, o argentino, 24 anos de idade, só está emprestado
para o Goiás até dezembro deste ano. Essa informação lá do Vene Casagrande garantiu a sua renovação de contrato no São Lourenço, onde ele tinha vínculo até agora no finalzinho da temporada, né, em dezembro de 2023, prorrogado, repassado ao Goiás e com a opção de compra ao final da competição. Até aqui 4 partidas, né, pelo maior do Centro-Oeste, com 1 gol marcado. Última participação no clássico, né, contra o Vila Nova, também ficou no banco diante do Goiânia, só para levar, né, o seu cartão amarelo e agora voltar livremente na fase de quartas de finais. Quero saber também a sua opinião sobre o Julián Palacios, se fazendo uma boa Série A, o Goiás tem sim essa opção de compra juntamente ao São Lourenço lá da Argentina. Seguindo aqui no vídeo, quero falar sobre um jogador que tentou muito, né, cavar uma vaga aqui no Goiás, acabou não conseguindo e agora vai para o futebol chinês. Estou falando aí sobre o Índio Ramírez, o meia colombiano, 25 anos de idade, pertence ainda ao Atlético Nacional e estava repassado ao América Mineiro na última Série A do Campeonato Nacional. Essa informação ainda deste último final de semana do Pipi Sierra, um Twitter bem famoso de notícias lá no Twitter. Obviamente, ele garantiu o seguinte, abre aspas, né? O Juan Pablo Ramírez será o novo jogador do Qingdao Youth Island, acho que é isso a pronúncia do clube chinês, que o Atlético Nacional aceitou uma proposta ontem e os termos de uma cessão com opção de compra até dezembro de 2023. O colombiano irá para um clube chinês com o melhor projeto desportivo dos últimos anos, foi o que garantiu o Pipi Sierra, essa negociação com essa equipe chinesa. De fato, o Paulo Tuori, que é o atual técnico do Atlético Nacional, não queria contar com o jogador. Ele já estava meio tretado já da sua última passagem lá na Colômbia, ainda na temporada de 2020, tanto é que depois disso, em 2019, melhor dizendo, né, era uma boa revelação ali o Índio Ramírez com o Atlético Nacional, mesmo dessa sua rodagem grande, né, na Colômbia e aqui no futebol brasileiro, tem apenas 25 anos de idade. Agora, como acabou o seu empréstimo, ele não foi adquirido em definitivo nem no Bahia, na temporada de 2020, também em 2021 teve lesão, né, acabou participando só de 4 partidas, e no ano passado, o Coelho, fazendo uma grande reformulação no seu elenco, decidiu não contar, né, com a sequência do Índio Ramírez, que voltou para o Atlético Nacional, tendo o técnico Paulo Tuori, acabou não funcionando tão bem assim as suas questões. Postou em vários stories, né, mencionando o Goiás, várias fotos em sequência no estádio da Serrinha, provocando inclusive o Vila Nova, né, dando caneta no Atlético. Acho que eu nunca tinha visto algo semelhante assim. Um jogador que nunca teve uma ligação com o Goiás, né? Se fosse, por exemplo, um revelado por aqui, ou que tivesse uma boa passagem uns 2, 4, 10 anos atrás, a gente até compreenderia. Mas um jogador que nunca, né, tinha pisado aqui em Goiânia, no caso, para defender uma equipe, fez várias menções e, segundo informações do canal 33, se eu não estiver enganado, ele garantiu que o Guto Ferreira não aprovou a sua negociação. E o Thiago Menezes também, da Rádio Band News, falou que se ele fosse contratado, né, o Índio Ramírez, o jornalista sairia da rádio, né? Então possivelmente tem uma treta com o próprio Guto Ferreira em algum comportamento extra-campo do Índio Ramírez que não agradou. Inclusive, quando foi perguntado sobre isso, né, o Guto Ferreira até despistou essa história, falou que não queria comentar sobre o Índio Ramírez e sim dos jogadores que já estavam dentro do seu elenco. No mínimo curiosa essa situação, mas se é um jogador que tem um problema ou extra-campo, ou até mesmo dentro de campo, né, que o Guto Ferreira possa não entender da melhor forma possível, melhor buscar uma outra alternativa no mercado. Infelizmente, essa para o meio de campo, né, de um camisa 10 gringo ainda não chegou. Quero saber a sua opinião também sobre essa definição, o encerramento da história envolvendo o Índio Ramírez, a sua novela muito grande para a sua nova equipe agora em 2023 lá no futebol da China. Por falar em novela, bora falar sobre mais uma, né? Porque realmente o que teve nesse começo de ano pelo lado do Goiás não foi brincadeira. Principalmente nessas duas posições, né? Meia central para fazer essa função de um camisa 10 e um lateral direito. Em relação ao defensor, estou comentando também sobre o Calegari, lateral direito do Fluminense, apenas 20 anos de idade, que estava basicamente acertado com o Goiás na virada do ano. Essa negociação entre os dois diretores diretamente, né? Tanto o Edmil Pinheiro, juntamente com o presidente do Fluminense, se eu não estiver enganado, o Bittencourt, não sei o primeiro nome dele aqui. Era uma negociação onde o jogador estava assim, disposto a mudar aqui para Goiânia, tem esse empréstimo até o final do ano, com essa boa possibilidade de ser titular, né, durante toda a temporada. Acabou que seu empresário barrou a negociação. Alguns dos mesmos, né, do Reinaldo, que também impediram essa renovação do ex-zagueiro esmeraldino para a sequência do ano. Ele aguardava uma proposta do exterior, principalmente da Udinese e da Itália, e seria um caminho realmente muito melhor e mais interessante do que acabou sendo tomado, né? O Calegari, que também tem nacionalidade, descendência, né, melhor dizendo, italiana, aguardava uma proposta da Udinese, pelo menos para jogar no time B nessa atual temporada, na reta final do ano, e aí sim, a partir da próxima temporada, integrar o elenco principal. Isso acabou não acontecendo, não veio essa proposta
da Udinese em compra, né, em definitivo, que é o interesse do Fluminense, até mesmo para a quitação de algumas dívidas de curto prazo, e agora o Fluminense acertando a sua venda por uma pechincha, né, ao futebol dos Estados Unidos. Vai jogar agora no Los Angeles Galaxy nessa temporada. Uma opção é um empréstimo com 300 mil euros sendo pago agora, né, já à vista, que dá mais ou menos 1 milhão e 600 mil reais pelo seu empréstimo, e ao final da temporada haverá uma cláusula no contrato fixando o valor da sua compra de 2 milhões de euros. Então, no total, né, 11 milhões pela compra em definitivo, mais 1 milhão e 600 mil reais pelo empréstimo. Menos de 13 milhões de reais para um jogador que, na minha visão, é sensacional, né? Se você observar a qualidade que tem o Calegari, não só na marcação, para chegar até a linha de fundo, cruzamento, sem boa velocidade, e além disso, uma boa visão de jogo. Ele parece um camisa 10 jogando na lateral direita, um bom volante, aquele volante que, como por exemplo o Zé Ricardo, né, que sai bem na marcação, consegue distribuir muito bem o jogo e faz a função muito bem na lateral direita, colocando velocidade e um bom cruzamento. De fato, não é muito fácil, né, você encontrar opções dessa maneira, e com a sua idade, que é absurdo, né? O cara tem apenas 20 anos, pode fazer muito bem essas duas funções, lateral direito, volante, até mesmo lateral esquerdo, onde jogou bem na reta final do Brasileirão do ano passado lá no Fluminense. Estava basicamente tudo certo, né, para o Goiás até melar essa negociação com seu empresário. Se a gente for olhar apenas no aspecto esportivo, para um jogador de 20 anos com pretensões grandes, né, por exemplo, de convocação para a seleção brasileira, acho que era melhor continuar aqui no país. Mas boa sorte também para o Calegari nessa sua jornada nos Estados Unidos também. Nessa atual temporada foram 4 partidas, acabou começando muito bem, errou aquele pênalti no jogo contra o Botafogo, né, até havia comentado isso aqui no canal, e a sua última participação foi contra o Volta Redonda no dia 2 de fevereiro. Quero saber a sua opinião também sobre mais um encerramento de novelas, né? Desta vez aí do Calegari. Não veio a proposta que ele tanto desejava, né? O seu empresário também belando essa negociação com o Goiás para ele ir para o futebol italiano, até mesmo para a Udinese, agora defendendo o time dos Estados Unidos, e também sobre essa função de lateral direito, onde o Goiás também já estava acertado com 2, né? Tanto o próprio Calegari, depois o Michel Macedo, e teve mais um, que foi o Raul Lozano, não veio aqui para o Verdão. Em relação aos camisas, né, na questão do 10, né, para a criação, o único acertado de fato era o Danilo Santa Cruz, mas várias outras especulações, como por exemplo o Campaz, o próprio Índio Ramírez, agora também tendo essa definição. Quero saber a sua avaliação, não só do elenco, mas também dessas contratações até aqui para a sequência do ano. Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever também aqui em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Na tela final vou deixar o vídeo como prometido, falando sobre essa importância da Copa Verde pelo lado do Goiás, outros vídeos também no final de semana, indicação de alguns bons destaques do Campeonato Goiano e muito mais no nosso canal de corte também, o Cortes do Goiás News. Vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição e dá sorte com o bet no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!